A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema sentimentos. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Vida em Foco. O tema de nossa entrevista hoje é sentimentos. E o nosso convidado é o nosso querido amigo médico especializado em medicina da família e comunidade, Marcelo Colli. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Lúcio, obrigado por estar aqui de novo. Então vamos lá. O tema de hoje é sentimentos, né? Sentimentos positivos, negativos, qual a diferença deles? O sentimento realmente atrapalha a razão ou pode interagir com ela? Vamos lá. Esse é uma... Eu acho assim, tem várias abordagens e todas têm o seu valor, né? A gente não está querendo vir aqui e refazer tudo o que se pensa. Mas para o nosso entendimento hoje, o que eu estou querendo dizer com sentimento? Para quem está nos ouvindo em casa, acompanhando no seu tablet, vendo na TV, na primeira apresentação, onde quer que você esteja, quando estamos falando de sentimentos, estamos falando do que está relacionado ao sentir. Então, o que eu sinto é, por si, uma reação. Então, existe uma ação e a minha reação àquilo é o sentir. E quando eu estou falando em sentimento, eu posso ter sentimentos como uma reação a alguma coisa que acontece fora de mim e que me afeta de alguma maneira. Também tem gente que diz que o afeto é aquilo que te afeta, né? Mas então aquilo me afeta, me gera um sentimento a partir daquilo. Ou, o que é muito curioso, o mais das vezes, o sentimento é a maneira como nós reagimos ao nosso próprio mundo interno. Quem está em casa pode, de repente, buscar lá, ou já assistiu com a gente falando sobre o pensamento. O sentimento é uma forma da gente reagir aos nossos próprios pensamentos. Então, veja, eu tenho um determinado pensamento, eu olho um acontecimento na rua, eu vejo uma criança com cara de fome, machucada, num dia frio, sem roupa nenhuma. Quando eu olho aquela cena, a minha cabeça produz diversos pensamentos. Então, pode vir, por exemplo, o pensamento predominante de onde é que está o pai dessa criança que não está fazendo nada por ela? Ou pode vir na minha cabeça um pensamento assim, tem uma criança em risco ali, o que será que eu posso fazer por ela? Esses dois pensamentos, que podem surgir do olhar uma mesma situação, na minha cabeça mesmo, em dois momentos diferentes da minha vida, ou na cabeça de duas pessoas que estejam olhando a mesma situação, eles vão gerar sentimentos distintos. Porque se eu olho para aquela cena e penso, cadê o pai? O meu sentimento é de indignação. Sentimento negativo. É um sentimento de um conteúdo agressivo, né? É um sentimento que mexe muito com a gente, que borbulha dentro da gente, né? Então, é um sentimento de indignação. Eu olhei aquela cena, meu pensamento, cadê a pessoa que devia estar responsável cuidando? Me vem um sentimento de indignação. Agora, se eu olho para ela e o meu conteúdo de pensamento é, será que tem algo que eu possa fazer por uma criança que está em sofrimento? De repente eu imagino, se fosse meu filho, eu identifico ali uma situação, eu já tenho uma outra experiência, o meu sentimento vai ser de uma comoção, uma compaixão. É aquele sentimento compassivo. O que eu posso fazer nesse momento? Esse pensamento vai se encher de um sentimento. Então o sentimento, ele vem na onda dos nossos pensamentos, da maneira como a gente avalia, analisa as situações, daí isso gera uma reação dentro de nós, que é o sentimento. Este sentimento vai nos ajudar a encadear o pensamento a partir daí de uma determinada maneira. Então ele é criado a partir do meu pensamento e influencia os meus próximos pensamentos e atitudes. Ele entra daí e começa a formar um circuito. Mas as pessoas daí costumam dizer assim, não, porque o sentimento nubla a capacidade de pensar. Não está certo dizer isso. O sentimento já veio a partir de um pensamento e ele vai, de fato, enviesar os meus próximos pensamentos. Não é o oposto à razão. Não é uma coisa diferente da razão ou que faça uma oposição à razão. Ele vem completar o meu juízo. A razão que eu fiz naquele momento vai se vestir desse sentimento e vai determinar os meus próximos fenômenos físicos. Pode me dar, né, uma taquicardia, ver uma situação, pode me dar uma vontade de chorar,
uma vontade de sorrir, uma vontade de fazer, uma vontade de me esconder. Então, por exemplo, o sentimento do medo, quero fugir. O sentimento da alegria, eu quero comemorar, eu quero pular. Isso são sentimentos que eu posso ter. Tem a ver com a paixão. Quando Allan Kardec, o criador aí da doutrina espírita, fala para nós das paixões, né? Ele vai fazer um bom discurso sobre as paixões, e ele vai comparar as paixões com dois poderosos corcéis, né? Que podem nos puxar e nos levar muito longe, desde que estejam sob as nossas rédeas. Que se a gente perde as rédeas dos corcéis, eles podem nos levar aos grandes riscos, aos grandes desfiladeiros, aos penhascos. Então a paixão nada mais é do que aquela reação, aquela energia que é gerada, mas ela é gerada a partir dos meus pensamentos. Ali está a origem das paixões, dos sentimentos, dessas energias que podem fazer com que a gente modifique uma realidade para melhor ou para pior. Então veja que eu falei aqui de uma série de sentimentos, e alguns desses sentimentos podem ter um conteúdo que a gente chama de positivo. Então a alegria é um sentimento de conteúdo positivo, né? Um sentimento que nos dá uma vivacidade, uma determinada reação dentro de nós. Já a tristeza é um sentimento de conteúdo negativo. Tristeza é um sentimento que nos puxa para dentro de nós, né? Enquanto a alegria nos quer levar para fora, externalizar, a tristeza nos traz para dentro. A saudade é um outro desse sentimento de conteúdo negativo, né? A saudade nos leva a pensar no passado, enquanto que a esperança nos leva a olhar para o futuro. Então aqueles sentimentos que nos levam para fora, a gente costuma chamar eles de positivos. E os sentimentos que nos levam para dentro, a gente costuma dizer que eles têm um conteúdo negativo. Agora, positivo e negativo talvez não fosse a melhor maneira da gente expressá-los, porque eles são o que são. Isso pode dar uma impressão equivocada que nós vamos retrabalhar pelo jeito daqui a pouco, é isso? Exatamente. Fique conosco, retornamos após o intervalo. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema sentimentos. Vamos conferir. Retornamos com o nosso amigo Marcelo Collin, médico, falando hoje sobre sentimentos. Marcelo, antes do intervalo, a gente deixou uma pergunta sobre a polaridade dos sentimentos, né? Então, aqueles sentimentos, o termo até que a gente deveria usar não é exatamente bons ou ruins, né? Isso é uma qualificação, a gente não está qualificando ainda, a gente está examinando o sentimento, né? Então a gente está chamando de positivos esses sentimentos que nos levam a querer ir para fora, né? E de negativos os que levam a esse querer ir para dentro de alguma maneira. E hoje em dia a gente fala desse tempo já de um bom tempo, nós não lidamos bem com sentimentos negativos. A gente tende a considerar um sentimento que é negativo uma coisa ruim. Então nós vivemos numa sociedade intolerante aos sentimentos negativos. Então você está com saudade, e ao invés de você viajar naquela saudade, fazer os resgates positivos, fazer as justas homenagens às coisas boas que aconteceram, ou até olhar com essa nostalgia do passado, né? E pensar o que precisa ser resgatado nos dias de hoje, a gente quer fugir, quer esquecer, quer pensar outra coisa. Talvez o sentimento negativo mais injustiçado que a gente tem é o tal do sentimento da tristeza. Joana de Ângeles Espírito, né, pelo Divaldo Franco, em diversos livros dela, aborda essa questão da tristeza. A tristeza é esse movimento, esse sentimento, essa reação que a gente tem quando as coisas não estão indo bem. Então, se as coisas não estão indo bem, naturalmente esse nosso sentimento, esse nosso sentir, esse nosso reagir, nos leva para dentro de nós. O que será que precisa ser feito diferente? O que precisa ser mudado? Então a gente vai fazer esse movimento que é centrípeto, né? É um movimento para dentro da gente, para o nosso centro de novo, para a gente poder refletir sobre o que precisa ser mudado. Mas hoje não. Quando começa a surgir esse sentimento de eu repensar a minha vida, o que é necessário e saudável,
Não precisa sair, vamos olhar para fora, vamos fazer coisas novas, vamos comprar coisas, como se isso fosse fazer alguma diferença com os nossos sentimentos. Agora, é fato que às vezes os sentimentos podem se tornar inimigos da nossa saúde psicológica. Então vamos fazer aqui uma diferença. Existem sentimentos de conteúdo positivo e negativo, já falamos dele. Existem sentimentos que são sadios e existem sentimentos que são doentios. Então, por exemplo, a alegria. A alegria é uma coisa que pode ser muito sadia, é um sentimento positivo que pode ser sadio, pode me fazer querer fazer coisas novas. Agora, quando essa alegria começa a perder uma medida, né? Quando essa minha alegria, esse meu entusiasmo passa a ser uma coisa barulhenta, passa a ser uma coisa desproporcional, ele pode começar a me fazer mal. Eu posso começar a tomar atitudes equivocadas, apressadas, movido de um sentimento que era positivo, mas que se adoentou dentro de mim. Então, embora a alegria seja um pensamento positivo, ela pode viver comigo de uma maneira saudável, ou eu posso lidar com ela de uma maneira doentia, assim como a tristeza. A tristeza pode saudavelmente me levar a rever os meus valores, ou a tristeza pode ir degenerando nessa doença, que a gente pode chamar de melancolia, depressão, dar o nome que a gente quiser dar, mas é esse sentimento de tristeza quando ele começa a se tornar doentio. Como é que eu consigo separar na minha vida se um sentimento, seja ele positivo ou negativo, está saudável ou está doentio? Os sentimentos saudáveis nos fazem produzir algo diferente. E os sentimentos doentios nos impedem de fazer as coisas. Imagino que essa seja a razão pela qual a tristeza, veja, num momento de reflexão, faz produzir. Pode fazer produzir. E a tristeza pode amarrar. Então eu estou lidando com ela de uma maneira sadia ou de uma maneira doentia. Os dois polos então, têm a sua... A alegria, você conhece esse termo que você deve lembrar lá, embora você não lide mais com isso, a euforia é um problema da alegria, é uma alegria que ficou doente. A pessoa eufórica, ela faz dívidas que não podia fazer, ela se lança em empreendimentos que ela não deveria, que são estouvados, que são atrapalhados e que vão se tornar problemas na vida dela. Então a euforia é uma alegria doente, né? E a alegria saudável é essa satisfação, esse contentamento que nos faz querer ir adiante. Então, agora, isso também nos exige refletir sobre os nossos sentimentos. Então, digamos que você está com a tristeza. A tristeza, eu já dei uma dica aqui, né? A tristeza está dizendo para nós que algo não vai bem, a gente não está satisfeito com algo que está acontecendo na minha vida. Então, eu preciso pensar sobre isso, mergulhar e daí reorganizar os meus pensamentos, que são aqueles que determinam os meus sentimentos, né? Então eu vou vendo o que eu preciso pensar diferente, o que eu preciso traçar de caminho, de rumo, para que eu consiga sair dessa tristeza melhor, maior. Então, que seja uma tristeza, sentimento negativo, mas sadio, que me leve a ser uma pessoa melhor a partir dessa incursão, dessa viagem que eu fiz para dentro de mim. Quer ver um outro sentimento, essa coisa da paixão, da passividade, que o René Descartes abordou e que explica para nós um pouquinho, é a admiração. Então a admiração, ele diz que é uma das paixões que a gente pode ter também. Então uma admiração saudável me leva a querer me espelhar nas coisas boas que o outro faz e querer repetir, fazer melhor, fazer igual. Que é muito diferente da inveja. Que é a admiração quando degenerou. Então quando eu olho para aquele do outro de uma maneira doentia, eu posso dizer, ou que eu quero destruir ele e ser melhor do que ele porque eu quero ter essa referência, ou eu posso olhar para aquilo e dizer assim, eu nunca vou ser igual ao Lúcio, então eu também não vou fazer coisa nenhuma. Então uma admiração que me leva a paralisar no meu progresso. Então esse deve ser a conta que a gente faz com os nossos sentimentos. Olhar para os nossos sentimentos como bons ou ruins, deve ser assim, ele é sadio, ele me faz querer ser melhor, ele me faz querer dar passos além, ou ele é doentio, está me atrapalhando a minha caminhada, não está me deixando seguir em frente, está me fazendo ser menor do que eu era antes. E isso exige da nossa parte uma boa organização. E o entendimento a respeito da função do sentimento das nossas vidas é base para isso. Quer ver? Vou dar um outro exemplo rapidinho. A gente tem tempo para eu dar um outro exemplo? Rapidinho. Raiva. Raiva é um sentimento que quer dizer assim, eu estou fazendo alguma leitura de que eu estou sofrendo uma injustiça. E daí vem aquela raiva. Por que as coisas estão acontecendo assim? Então, se eu entendo que a raiva
está me dizendo assim que eu estou me sentindo injustiçado, daí eu já posso pensar, qual é a injustiça? O meu pensamento em si é correto, é incorreto, eu preciso repensar, ou eu preciso mesmo mudar essa situação? É uma raiva legítima que eu preciso fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. Então essa compreensão de que os sentimentos são derivados dos nossos pensamentos e influenciam os nossos próprios pensamentos, nos permite organizar e agir de uma maneira mais produtiva para tentar vivermos melhor, que é o que todos nós queremos no fim das contas, né? Marcelo, muito obrigado, foi muito esclarecedor. E você fique conosco, pois o programa segue adiante. Até mais.